Bom, já estamos de volta. Vamos começar a nossa quinta e última mesa. O tema desta mesa é qualidade e equidade da educação infantil no campo das águas e das florestas, a construção de indicadores. Para participar dessa mesa, eu convido a coordenadora do projeto de indicadores de qualidade e equidade da educação infantil, do campo, das águas e das florestas, a professora Ana Paula Soares da Silva, por gentileza. Aplausos para ela. E também convido para ser uma das mediadoras a professora Maria Cristina Bezerra, da Universidade Federal de São Carlos, por gentileza. E, por fim, a diretora de escolas quilombolas, a professora Viviane Marinho Luiz, por gentileza. Boa tarde, pessoal. Nosso desafio da mesa 5 é ter público, então eu fico feliz que vocês são resistentes e nós ainda estamos aqui, né? Então, vamos lá. O nosso tema da nossa mesa, né, tem por perspectiva abordar as especificidades da educação infantil, do campo, das águas e das florestas e o processo de construção de indicadores de qualidade para o enfrentamento dos desafios da equidade. Bom, meu nome é Viviane Marinho Luiz, eu fui apresentada, né, como diretora das escolas quilombolas, sou uma diretora bem fresquinha, eu acabei de assumir a gestão de 6 escolas quilombolas do município de Eldorado, no Vale do Ribeira, um local que existe 13 comunidades quilombolas, e também sou da CONAQ, que é a Coordenação Nacional de Quilombos, então também aqui estou como movimento social representando as comunidades tradicionais quilombolas. E dizer da alegria de poder participar desse momento de discussão, né, fazendo uma provocação em relação aos parâmetros, né, e a própria questão da qualidade, da equidade. Pensar a questão da equidade, ficou para o final ainda a gente, né, trazer a questão dos povos dos campos, das florestas, das águas, mas fazer essa provocação no sentido de que os movimentos sociais possam ser ouvidos. E, para além de ser ouvidos, né, nesse momento feliz, histórico também, mas de pensar, particularmente falando dos povos tradicionais quilombolas, né, que, para nós, qualidade e equidade, ela perpassa pelo direito de viver no território. Então, se a gente pensar, né, os eixos, um dos eixos estruturantes das diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, são eles as brincadeiras e a interação. E, dialogando com as mesas anteriores, nos territórios quilombolas, isso já acontece, já é uma realidade. As nossas crianças, elas brincam, elas interagem umas com as outras, a interação criança-criança é uma realidade. Então, a provocação que eu faço aqui, já passando para a Ana Paula, né, é no sentido de que forma que a gente tem que se atentar para que os parâmetros, porque sempre quando tem a palavra parâmetro, vem um peso muito grande para as professoras e professores, né? Que não vire uma armadilha e um hiato, sabe? Pensando essa questão do hiato entre as brincadeiras e a interação, que já são uma realidade, pensando o povo, né, as comunidades das águas, dos campos e das florestas. Então, eu passo aqui para a Ana Paula, já trazendo para nós essa reflexão, porque o direito à brincadeira e o direito à interação já existe nas comunidades quilombolas. Então, nós estamos aqui também discutindo que educação infantil que a gente quer. Essa creche talvez não seja a creche que a gente está querendo nas comunidades, porque a interação e a brincadeira, as crianças já têm esse direito nas nossas comunidades. Obrigada, Viviane, por essas provocações, né?
Acho que eu vou tentar trazer um pouco, bem rapidamente. Eu venho me dedicando à questão da educação infantil nos territórios rurais desde 2007, quando eu comecei atividades com educação não formal, né, na ciranda infantil, no assentamento Mário Lago, ligado ao MST, aqui em Ribeirão Preto. E desde então eu venho fazendo essa trajetória de pensar as questões, né, da educação infantil nos territórios rurais. Eu vou tentar rapidamente, né, falar um pouquinho, porque eu acho que é muito importante que a gente traga e dê visibilidade para a política que vinha sendo construída da educação infantil nos territórios rurais e que foi interrompida. Acho que a primeira coisa que eu queria trazer aqui também, gente, é um esforço para que a gente saia de uma posição de entender campo, né, comunidades que vivem nas águas, comunidades que vivem nas florestas, como populações exóticas. Eu acho que isso é a última coisa que a gente poderia esperar quando a gente está fazendo o debate, que é o debate da educação infantil das crianças do campo, das águas e das florestas. O que nós precisamos entender é o nosso lugar, né, e a crítica ao lugar de uma educação infantil que se pensa produtora desde um lugar que é um lugar urbano-centrado, que é um lugar da branquitude, que é o lugar, né, de uma lógica, que é uma lógica... É esse o convite que a gente precisa fazer, né? Não ver que esse é um tema, né, que se agrega, não. É um tema que a gente não conseguiu ver e não conseguiu trazer para a política pública. Então, eu acho que essa é a primeira questão. E aí eu gostaria de fazer muito convite, é muito significativo que a gente esteja fazendo esse evento aqui, no interior do estado de São Paulo, né, em uma cidade que é tomada também por um tipo de campo, né, uma cidade que tem tensões nesse campo, a gente tem sujeitos sociais também nesse campo que existem, e em uma região que é uma região com uma característica também rural. Então, eu gostaria de fazer esse convite. Em geral, também a gente pensa o estado de São Paulo como um estado mais urbanizado, né, do país, mas quando a gente começa a olhar para o estado, né, as ruralidades elas estão presentes. E aí eu faço um convite assim, né, para que cada um encontre a sua ruralidade, né? Eu tenho feito isso lá no Nordeste, eu gostaria de fazer um pouco esse convite a vocês. A gente, em geral, não consegue entender, né, a questão, né, ou trata de uma forma exótica a questão do rural, como se não nos pertencessem, porque, na verdade, nós somos alheios e alienados ao processo histórico de construção da nossa sociedade brasileira. Então, se a gente estuda, né, a história da nossa sociedade, o que a gente vai ver, inclusive, é como um ponto central os debates sobre todos os processos que são os processos migratórios, todos os processos de urbanização e todos os processos em que a gente tem nas nossas periferias, mesmo, né, nas cidades, recebendo crianças com ruralidades muito fortes e muito intensas. Então, as nossas ruralidades, elas precisam ser recuperadas para a gente poder se olhar, né, num cenário que é um cenário mais amplo. Imagina eu com esse sotaque caipira, né, porta, né, me achava até o momento em que eu não estava envolvida com a educação infantil nos territórios rurais, me achando a pessoa mais urbana que a gente pudesse, né, que eu pudesse pensar. Então, esse é um convite que eu faço, né, porque as ruralidades e as urbanidades, elas se entrelaçam na nossa vida e na vida de todas as crianças, todas as crianças. Por isso, esse é um recorte importante de ser tratado quando a gente está pensando nos parâmetros. Na mesa anterior foi discutida a revisão dos indicadores, e aí a grande questão é para que um indicador específico para pensar, né, a educação infantil nos territórios rurais, a educação infantil do campo, das águas e das florestas. E ele é específico porque
precisa, né? Porque se a gente quer olhar para a criança e colocar a criança como um centro, né, da nossa construção pedagógica, nós precisamos encontrar a criança concreta que está nos seus territórios, né, que está nos seus lugares, e aí a gente precisa, sim, pensar essa construção. Então, eu vou só rapidamente apresentar, porque eu quero também, né, muito ouvi-las. A gente vai ter uma oficina amanhã. Essa oficina é uma oficina para quem para alguns convidados, que são pessoas que trabalham com a educação infantil nos territórios rurais. Aproveito para dizer que essa oficina mudou de lugar para quem vai fazer essa oficina em DQCAF. Tem 2 oficinas, tá, gente? Tem uma geral e tem essa, que algumas pessoas vão compor essa oficina, vai ser no Anfiteatro André Jaquemin, e não no Lucien Lison. Mas voltando aqui, né, esse projeto, que é o projeto INDICAF, ele é um projeto que ele está sendo feito, né, ele está sendo feito pelo Ministério da Educação numa ação colaborativa entre a Secretaria de Educação Básica e a Coordenação Geral de Educação Infantil e a SECADIA. Aí eu estou vendo aqui a Rita, né, Coelho, e a Divina, que está representando aqui, né, a Coordenação da Educação do Campo. E esse é um projeto para a construção desses indicadores, que são indicadores. A gente não sabe ainda se vai ser um apêndice, né, do geral, como é que isso vai dialogar, mas a ideia é que a gente possa construir indicadores para que as instituições, para que os municípios, as instituições, as gestões possam, né, olhar aí para as especificidades das crianças do campo. Aqui é a equipe que, por enquanto, compõe esse projeto, né? Qual que é o nosso objetivo? Então, o objetivo é efetivamente um instrumento nacional de avaliação e promoção de qualidade e mobilizar diferentes atores sociais. E aqui a gente tem 2 princípios da construção, né, dos indicadores, né? O princípio de uma construção que é democrática, que é de baixo para cima, né, uma construção que não é de grupos específicos, é uma construção coletiva, vocês vão ver as diferentes etapas, mas principalmente esse princípio da política pública como um processo de mobilização e o entendimento de que não haverá nenhuma apropriação dos indicadores se não houver a participação e a mobilização dos sujeitos no seu processo de construção. Então, é muito importante aqui, né, inclusive, que as pessoas possam depois colaborar com a gente. Então, isso é o objetivo do nosso projeto, né? Queria recuperar rapidamente, né, só para quem começa essa discussão agora, ou pelo reconhecimento histórico, é importante, em 2008, quando a Rita Coelho estava na Coordenação de Educação Infantil, e a Rita foi a grande mobilizadora dessa pauta dentro do Ministério da Educação naquele momento, e junto com alguns outros em ações interministeriais, foi realizado um seminário de políticas públicas de educação infantil no campo, né? E aí com esse objetivo de pautar essas violações dos direitos das crianças pequenas e dos bebês no campo, né? As diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, elas são o primeiro marco dentro da educação infantil que faz esse diálogo com a educação do campo. Ela incorpora, né, no parágrafo 3º do artigo 8º, a especificidade, né, da educação infantil nos territórios rurais. E muitas vezes a gente fala de diretriz, mas a gente não toca, né, que ela ela já faz esse movimento, e daí se constrói um grupo de trabalho e um texto, que a gente chamava de pretexto, que era de mobilização, chamando orientações curriculares para a educação infantil do campo. Estou vendo a Isabel aqui, né? A gente rodou o Brasil nesse processo de construção dessas orientações. Também foram realizados, né, reuniões técnicas nas 5 regiões. O primeiro Seminário Nacional de Educação Infantil do Campo, que ocorreu em 2010, com participação sempre do MEC, CONEC,
FONEC, CONTAG, né, e vários representantes dos sujeitos sociais do campo e universidades, e foi feita a pesquisa nacional de 2011 a 2013, é a única pesquisa que a gente tem ainda, né, até hoje, de uma abrangência em termos de coleta de informações sobre a educação infantil, né, nos territórios rurais, enfim, né. Houve, em 2013, também, uma portaria interministerial, e aí, né, que apresentava propostas e critérios para a expansão da política de educação infantil, voltada às populações do campo, e aí o decreto presidencial, né, o 7.352 de 2010, ele é super importante, né, para a garantia, né, dos direitos dessas populações. Eu gostaria de trazer aqui para vocês também algumas iniciativas, porque essa pauta começou a ser incorporada nas universidades. Então, nós tivemos também, depois desse processo, o 2º seminário, o 3º, o 4º e o 5º seminário da educação infantil, né, do campo. Né? E eu não preciso dizer o que ocorreu depois, que essa pauta ficou completamente, não só abandonada, como desestimulada, né, e completamente alheia ao processo de discussão. Então, quando a gente está falando de direitos e direitos de reconhecimento de identidade, a gente sabe o que houve do ponto de vista nacional em relação a todas as políticas, em várias esferas, e na educação infantil não foi diferente. Então, essa pauta ela ficou completamente abandonada. Né? Bom, com os parâmetros, né, e com a volta da Rita Coelho, a gente tem a feliz coincidência de ter a Socorro Silva, né, também na coordenação de educação do campo, que vinha participando desse processo, a retomada dessa proposta. E aí a Rita, então, mobiliza, né, e a gente consegue o apoio da FAPESP e o apoio do MEC para a gente poder fazer a construção dos indicadores. E aqui eu queria deixar assim, né, os parâmetros são uma coisa e os indicadores são outra coisa. Né? Os indicadores, eles precisam indicar mesmo, é aquilo que facilmente a gente consegue identificar quando a gente olha num processo de avaliação de uma política pública, de um programa, né, ou qualquer coisa desse tipo. Né? E a gente teria necessidade, eu estou trazendo aqui uma frase, né, dos próprios parâmetros, e aí eu vou retomar aquilo que eu falei hoje de manhã, da construção de uma educação infantil democrática. Né? E aí, nos parâmetros, nós temos lá educação infantil efetivamente democrática, de qualidade para todas as crianças, afinada com o projeto societário, projetado na Constituição Federal de 1988, que aponta para o horizonte da erradicação da pobreza, da marginalização e da erradicação, né, da marginalização, da redução das desigualdades regionais e da construção de uma sociedade livre, justa e solidária, esse artigo 3º da Constituição Federal, que a gente está colocando nos parâmetros, que tem a ver com o nosso projeto societário. Então, a gente precisa, sim, né, caminhar no sentido de enfrentar essa construção democrática. Aqui a gente passa por um processo de integração e atualização, né, e aí eu estou chamando dessa relação entre a educação do campo, a educação escolar quilombola, né, a educação indígena e os indicadores, né, as diretrizes, os indicadores de qualidade da educação infantil, das diretrizes. Nós temos, né, agora, né, a aprovação, e nós temos um conjunto de resoluções que a gente precisa, enquanto educação infantil, a gente precisa se abrir para essas resoluções, a gente precisa caminhar em direção a incorporar, né, o que essas resoluções trazem para a gente, em termos de educação quilombola, educação do campo especial, políticas intersetoriais, enfim, né, um conjunto de ações. Aqui eu vou trazer para vocês, porque muitas vezes a gente também pensa, né, as infâncias do campo, muito limitada, de uma forma muito limitada em relação a alguns segmentos, e eu vou trazer aqui, e eu faço questão de ler, né, como trazendo né, esses sujeitos para que a gente possa se encontrar com esse Brasil, né, que a gente tem tão múltiplo e tão rico nesse sentido do ponto de vista da vivência sociocultural. Então, quem são, né, essas infâncias? Acampados e assentados da reforma agrária, filhos e filhas de trabalhadores
rurais ou urbanos, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, andirobeiras, catingueiros, caiçaras, ciganos, faxinalenses, geraizeiros, ilhéus, marroquianos, pantaneiros, pomeranos, povos de terreiro, filhos e filhas de apanhadores de sempre-vivas, de castanheiras, de catadores de mangaba, de cipozeiros, de extrativistas, de fundo e fecho de pasto, de isqueiros, de pescadores artesanais, de piaçaveiros, de quebradeiras de coco do babaçu, retireiros, de seringueiros, de vazanteiros, de veredeiros, e de tantos outros grupos que reivindicam, né, os seus processos de reconhecimento como sujeitos sociais, né, no nosso território. Eu não vou, eu vou encurtar aqui minha fala, né, porque eu acho que é importante ouvir vocês. Eu só vou trazer uma questão aqui, que as várias pesquisas já indicaram vários processos que a gente sabe que se materializam de formas distintas nos territórios rurais, e isso chama para a gente o que eu venho chamando de alargar a política e aprofundar, né, enraizar a política de educação infantil, né? Esse movimento de chegar, né, para todas as crianças, mas, ao mesmo tempo, também de enraizar essa política nos territórios onde essas crianças vivem. Também eu gostaria de trazer duas questões aqui que eu acho que são muito importantes quando a gente pensa do ponto de vista do não reconhecimento dessas crianças. Quando a gente não reconhece essas crianças como crianças espacializadas, territorializadas, localizadas, eu acho que a gente tem que admitir que nós estamos promovendo uma relação com conhecimento a fórceps. É essa a imagem que eu acho que a gente precisa ir construindo. E isso, para mim, é uma violência pedagógica implícita. Quando eu não considero aquela realidade, avalio as crianças a partir de fatores completamente externos, não concorro com a identidade dos seus territórios. E é isso, muitas vezes, que a escola, que não consegue compreender a criança concreta, ela faz. Ela concorre com a identidade das suas comunidades. E isso é uma violência pedagógica implícita. E a outra coisa é quando a gente, né, quando essas crianças, né, quando as nossas práticas distanciam as crianças dessas suas vivências, isso tem que ser problematizado como uma violência subjetiva, né? Bom, aqui, como que a gente está pensando, né, a construção de instrumento? A gente está pensando nas condições de uma avaliação, que é o mesmo processo do INDIC, de todo o paradigma que a gente tem construído, de avaliação de condições de oferta, de avaliação multidimensional, de avaliação dialogada e participativa, de um instrumento que ele seja reflexivo e que promova a qualidade e de corresponsabilização de diferentes atores. Esse projeto ele prevê a construção de indicadores a partir de várias frentes. Uma frente é a revisão da literatura, está sendo realizada. Uma outra frente são as oficinas, uma em cada região, inclusive uma é a que está associada a esse evento, que vai ocorrer amanhã. Nós também vamos fazer uma consulta pública com uma versão esboço, e a gente precisa contar com o apoio de vocês, para chegar nos territórios, para chegar nas escolas, porque a gente quer que professores, diretores, gestores participem, quem está lá, né, no chão da escola, representantes de movimentos sociais, né, participem. Depois nós vamos fazer uma aplicação em 25 instituições, 5 em cada região, com diferentes identidades, né, representações, reuniões técnicas, sistematização, publicação e um seminário nacional de lançamento. Então, a gente tem ainda um ano pela frente, com muito trabalho, mas o que a gente quer? De muita mobilização. Muita mobilização. É isso que a gente quer, né? Bom, eu nem vou falar sobre isso, né? E eu queria agradecer, e aí agradecer também em nome da equipe, que é a equipe que coordena o projeto, mas agradecer em nome da COGEI, que está aqui, e em nome, né, da CECADI, da Coordenação, né, de Educação do Campo, né, a possibilidade da gente coletivamente construir esse instrumento. Desculpe, eu passei 5 minutos.
Boa tarde a todos e todas aqui presentes, todas as pessoas. Eu agradeço o convite para estar aqui nessa mesa e desde cedo nós estamos falando da importância desse evento e da importância de a gente estar aqui discutindo educação infantil. Eu sou professora Maria Cristina dos Santos, sou professora do Departamento de Educação da Universidade Federal de São Carlos. Trabalho com formação inicial e continuada de professores. A UFSCar já teve 2 ofertas do curso de Pedagogia da Terra, direcionada para assentados da Reforma Agrária, que é uma parceria com o Pronera, pelo Programa Nacional da Educação na Reforma Agrária. E nesse curso, né, eu trabalhei com estágio. E um pouco do que eu vou falar aqui é dessa vivência, a partir dessa vivência, da observação das supervisões de estágio e aquilo que as assentadas e os assentados nos diziam a respeito do tratamento da educação infantil para essas crianças dos assentamentos. E agora, recentemente, nós, né, dentro dos editais de equidade da CECADI, nós aprovamos um curso dentro do PARFOR, do Programa Nacional de Formação de Professores, Equidade. Nós aprovamos um projeto para a educação escolar quilombola. Nós vamos formar também professores para a primeira infância e para as séries iniciais do ensino fundamental, como também para a gestão. Então, esse é um lugar, né, de onde eu venho falar, além de ter sido professora de escola rural e além de ter sido professora de escola multisseriada, né, desde o início da minha carreira, então, tendo essa vinculação tanto pessoal quanto acadêmica também em relação à educação do campo. Então, é um pouco desse lugar que eu vou falar. A Viviane, eu não estou controlando o tempo. A Viviane fez uma provocação aqui, né, Viviane, a respeito do brincar e do interagir, né, com a questão de que isso já está presente nas comunidades quilombolas e nas comunidades do campo de uma maneira geral. E uma das questões que eu pensei, né, também de trazer aqui, para que todas as pessoas envolvidas com a educação infantil e que são responsáveis, inclusive, pela oferta da educação infantil no campo, possam pensar. E tem a ver com a questão do território e da relação da criança com o espaço. O espaço da criança do campo é muito diferente do espaço da criança urbana. E todas as nossas concepções, né, e é uma disputa, já que nós estamos falando de disputa, é uma disputa muito grande no âmbito dos movimentos sociais do campo, essa questão do espaço e do território, como o lugar da produção da vida, da produção da existência, da produção da cultura, né? E o espaço da criança do campo, ele é um espaço muito grande. Ele não tem cerca. Ele é um território livre. E o espaço da criança urbana é murada. O espaço da criança urbana é o carro ou a rua para onde ela vai ser conduzida para a escola. É completamente diferente. Se o espaço e o território em que essa criança habita é diferente, a escola tem que ser igual? A escola não pode ser igual. A concepção de criança não pode ser igual. A concepção de ensino também não pode ser igual. Então, tem algumas, né? É a partir um pouco disso que eu vim pensando a respeito da educação infantil, já que eu não sou uma especialista na área, né? Mas um pouco a partir disso, né? Desse lugar. E as orientações e as supervisões de estágio me trouxeram também
Uma outra questão que é uma opção não muito pedagógica, mas uma opção muito mais imbuída de uma lógica racional produtiva, que é o fechamento das escolas no campo, inclusive escolas de educação infantil, e o transporte das crianças do campo para as cidades, para as áreas urbanas. E a gente chegou a enfrentar situações em que as crianças da educação infantil, e aqui na região, inclusive, e crianças de educação infantil saíam de casa de madrugada para chegar na escola. Chegava na escola, né, e a resolução número 1 de 2002, ela diz que uma escola que recebe mais de 50% das crianças do campo, ela é uma escola do campo. Então, ela precisa considerar alguns indicadores, né, indicativos, melhor assim, que estão na resolução da educação do campo, né? E essas crianças chegavam e ficavam na porta da escola, junto com as crianças mais velhas, até o horário que os adultos chegariam para iniciar o trabalho. Esse é um tipo de coisa que parece pequeno, mas não é. Porque isso é ofertar, como a gente já ouviu aqui mais cedo, uma educação pobre para uma criança pobre. Então, o direito, né, que a gente pressupõe que seja igual para todos, ele não é. E aqui a gente já está falando muito em termos de desigualdade, que o Brasil é um país desigual. E essa desigualdade ela é reproduzida também na educação, e principalmente das populações do campo, porque elas estão um pouco mais distantes do território urbano, né? Mas, de qualquer forma, é importante a gente comemorar, e temos muitos motivos para comemorar, né? A Ana Paula já apresentou aqui algumas regulamentações aí, né, de um processo já bastante grande de inserção da criança e da população do campo nas políticas públicas. A gente deve muito isso à SECADI, né, a Secretaria de Educação do Campo e Diversidade. E temos aí também um repertório, né, de legislação também bastante grande, na tentativa da garantia desse direito à educação. E trazer o conceito equidade agora, né, junto com a qualidade, porque é difícil você ter qualidade sem você ter a equidade, que é você olhar para o diferente, né, para o outro, com o olhar da sua especificidade e das suas reais necessidades. A gente não consegue enfrentar, né, e nem superar essas desigualdades. Então, já é um avanço a gente ter essa questão assim aparecido. Mas é importante também que esses documentos eles sirvam mesmo de referência para a formulação das políticas públicas e das políticas municipais, porque a gente já sabe, e já né, a gente já é senso comum, e os dados todos indicam isso, a educação infantil ela é responsabilidade dos municípios, mas não só, né? Não só dos municípios, porque, embora ela esteja, né, no Fundeb, a educação infantil do campo ela precisa ser olhada com um pouco mais de cuidado em relação ao financiamento. E a gente tem também aí outros documentos que, inclusive, barram na questão da efetivação da política. Mas isso também passa por outras questões, né? Como, por exemplo, a formação de professores. A formação inicial de professores ela é também, na grande parte das universidades, vamos tirar aí os cursos que são, né, da educação do campo, da SECADI, que estão sendo desenvolvidos agora, os cursos que são ofertados pelo Pronera, tirando isso, e agora os nossos de educação escolar quilombola, tirando isso, essas diretrizes não compõem o currículo dos cursos de formação inicial de professores.
Então, a formação continuada, ela assume, então, uma característica mais importante. Porque se a gente não teve isso no ponto inicial, a gente pode contemplar na formação específica, na formação continuada. E aí eu destaco duas medidas, né? A Ana Paula já falou aqui, né, da formação para a educação infantil, e nós estamos desenvolvendo lá na UFSCar 2 cursos de formação de professores, de formação continuada de professores, que é o programa Escola da Terra, que a gente também faz uma abordagem sobre a educação infantil, e o programa Escola Quilombo, que é específico para as abordagens da educação escolar quilombola, nessa característica, né? E aí o último aspecto aqui, que meu tempo está acabando, que eu gostaria também de salientar, é em relação a um dos indicadores, né, que é a proposta pedagógica. E para pensar a escola de educação infantil, né, a instituição de educação infantil no campo, como a Viviane já disse, né, e a Ana Paula também, é necessário superar o urbanocentrismo. O PPP da escola, que ele seja elaborado de acordo com as especificidades que são das próprias comunidades e ouvindo as comunidades, porque, inclusive, né, que esses projetos políticos pedagógicos, eles contemplem a realidade do campo. E isso significa também que tenha um projeto político pedagógico da escola do campo, que contemple as especificidades da escola do campo, que escute a comunidade do campo, que escute os pais, que escute as crianças, que contemple a realidade do campo, os tempos e os espaços da criança, a diversidade de espaços do campo, porque mesmo aqui em São Paulo, a realidade nossa do campo não é homogênea, e ela não vai ser em lugar nenhum, e um PPC, ele precisa ser mais que um documento burocrático, ele representa essa multiplicidade do que é a escola. O calendário escolar também é importante que ele seja dissociado do calendário urbano, como está prescrito na própria LDB, mas, via de regra, os calendários eles se replicam do urbano para o rural, inclusive com feriados, com datas comemorativas, né, que dizem respeito a uma outra forma de produção da vida e da existência. E também a questão dos materiais didáticos, que são importantes, que contemple também essa diversidade do campo, a diversidade étnico-racial, a diversidade quilombola, e que ela traga uma referência, que ele traga uma referência positiva do campo. E que também a gente possa, com isso, vencer preconceitos sociais e preconceitos raciais. Porque sem isso, a gente não vai conseguir avançar muito lá no objetivo e na finalidade da educação e na finalidade pela qual todas nós estamos aqui, que é a garantia do ensino, da aprendizagem, da brincadeira, né, da exploração do território, né, da aprendizagem, enfim. Se a gente não conseguir pensar sobre essas questões, a gente avança pouco na oferta da educação para essas crianças dos espaços rurais. Obrigada, já passei do meu tempo também. Eu agradeço a professora Cristina, a professora Ana Paula, fazer uma breve memória, né, do que foi falado sobre a diferenciação dos parâmetros, dos indicadores, né, pela Ana Paula, e a professora Maria Cristina traz um pouco da especificidade da educação escolar quilombola.
Eu queria só fazer menção de todas as palestras, né, as mesas que nos antecederam, foram trazidos dados fazendo a diferenciação do município e também da escola pública e privada. Eu queria apontar e também sugerir o diagnóstico e equidade, que esse diagnóstico ele faz esse recorte racial. Então, é importante a gente falar de equidade, também ter esse recorte racial e trazer aqui duas comissões importantes para pensar a questão da equidade dos povos tradicionais, né, porque nós vamos discutir bastante a questão dos princípios e também a questão dos indicadores, que é a CADARA, que é a comissão que trata especificamente da questão das relações étnico-raciais, que é uma comissão bastante relevante, e a CONEEC, que é a Comissão Nacional de Educação Escolar Quilombola. Então, trazer essas contribuições no sentido de que amanhã nós vamos ter oficinas, e é importante também a gente pontuar a participação dessas comissões, enquanto CECADI mesmo, porque é a CECADI que levantou, na figura muito do enfrentamento também da Zara Figueiredo, desse diagnóstico diferenciado, como a Ana Paula falou, o indicador é específico porque precisa. Então, precisa desse indicador específico, então também é importante a gente olhar para aquilo que já tem sido feito. E o diagnóstico é uma recomendação aí para que a gente possa também avançar pensando a questão da equidade e as infâncias plurais. Mais uma vez, agradecemos as nossas convidadas desta mesa. Vamos abrir para 2 ou 3 perguntas no máximo, porque nós já também estouramos o nosso tempo. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para nossas convidadas? Foram bem claras, então, né? Passaram a mensagem. Vamos dar um outro recadinho, como as professoras já falaram aqui em alguns momentos. Amanhã teremos 2 oficinas, elas acontecem simultaneamente. Há possibilidade, para quem não fez a inscrição, de fazê-lo neste momento. Vou pedir para colocar o QR Code, e aí quem quiser já pode acessar por aí. Bom, esse é o QR Code. A professora Rita vai falar. A gente caminha para a reta final. Exatamente. A senhora manda aqui, está tudo certo. A gente tem que perguntar. Primeiro, eu vou perguntar para o Jader se ele ficou feliz com a relação de espaço e criança no campo. Vem cá, vem cá. Está vendo por que eu tenho que perguntar, gente? Boa tarde, gente. Não, eu queria agradecer a Ana pela primeira vez, né? A gente escutou toda uma luta que a gente vem fazendo para realmente reconhecer a existência espacializada do ser humano, né? A gente fala muito nessa condição temporal do ser humano, né? Mas esquece que exatamente quando a vida, nesse grande tempo que a gente vive, quando a vida se espacializa no território e no chão, é que as desigualdades e as diferenças aparecem. Então, fiquei muito feliz, com certeza. Obrigado, tá, Ana? Além de feliz, né, o Jader é um grande estudioso, uma referência na nossa área sobre isso. O meu convite é que o pessoal, a turma do campo, faça um diálogo com o Jader sobre essa dimensão, né, na questão dos indicadores. E a contrapartida é que a Juliana, aqui representando o Itaú, a Carol, representando o Unicef, e o pessoal da Ação Educativa, que não está aqui, mas que trabalha conosco, dialoguem com esta apresentação que a Ana Paula fez, porque esta apresentação é um primor
para a gente discutir indicadores de qualidade da educação infantil. Obrigada, Ana Paula, e fica aí essa troca. Vem. Ah, tá vendo como é bom falar, gente? Eu queria poupar, né? Porque muito boa tarde, eu sou Ana. Então, aproveitando que o Jader está aqui, Jader é um companheirão, tem um livrinho sobre terreno baldios que a gente recomenda muito, e é por isso, a presença do Jader me leva a discutir, acho que amanhã nós vamos ter oportunidade, a coisa do confinamento, que aparece muito na época do Covid, mas que a gente está discutindo, né, Jader, há muitos anos. Você confinar bebê em berço, anos 60, você confinar bebê dentro de berçário, você colocar grade, eu acho que a gente hoje não teve a oportunidade de usar a palavra confinamento. Evidentemente que a mesa me instigou bastante, porque a preocupação de todo mundo do campo, quilombolas, etc., é confinamento. A gente corre um risco enorme quando formaliza na educação infantil e confinar a gente que está indo para a cachoeira. Indo para um tanquinho de areia lá em Maceió, não é? Então, esse tipo de debate, a gente espera que amanhã, ao invés da gente trazer para os indicadores o modelo, porque é difícil, viu, Ana? A gente tem o modelo da creche. Essa que está confinada, escolarizada, que todo mundo faz crítica, está na alma da gente já. Então, como é que faz para ir para o terreno baldio? E eu quero deixar esse depoimento aqui para a gente começar amanhã. Como fazer para começar pelo terreno baldio? Como fazer para começar o debate pela praça pública urbanizada que está lá suja na frente da minha creche? E eu acho que isso, o campo pode trazer muita contribuição. Faz anos que a gente fala isso, né? O campo pode trazer isso. Então, desculpa de falar depois, mestre, Imagina. mas me deu vontade. Vamos comentar, agora nós vamos comentar. Não, eu só quero contar para vocês, né, nessa questão do confinamento, do campo, da cerca e do espaço livre, numa disciplina que eu ofertei na licenciatura da Pedagogia Regular de Educação do Campo, tinha uma menina que é Caiçara, daqui de São Paulo, uma aluna. E aí um dia ela chegou e falou assim: professora, eu voltei no território. E eu fui lá na escola, naquela escola que eu falei para a senhora. Aí eu cheguei lá, e olha como que é importante a gente fazer essa provocação. Aí eu cheguei lá, e eu fui de novo para a escola. E eu achei muito estranho. Eu achei estranho porque os terrenos não tinham cerca, as casas não tinham cerca, né? Não tinha demarcação de território nenhum, mas a escola tinha muro. Eu vou é tanta coisa, gente, vontade de falar assim, né? Mas eu só vou aproveitar a fala da Ana Mello. Bom, primeiro que o Jader aprovar a fala, né, gente? Um geógrafo da infância e tal, né? Vou dormir feliz hoje, viu, Jader? Enfim, né? Mas eu queria trazer algumas coisas naquela linha do que eu estava discutindo, quando a gente dicotomiza, né? Rural, urbano e tal, né? E eu acho que esse debate que a Viviane traz. Acho que tem algumas categorias das quais a gente não pode abrir mão em qualquer espaço que a gente estiver discutindo educação infantil. Seja rural, seja urbano. Né? E acho que a Viviane traz essa questão, por exemplo, da questão étnica, do pertencimento, né, étnico-racial. Eu acho que não dá para a gente abrir mão disso. A gente faz o debate, que é o debate da questão dos bebês, né, e dessa diferença etária. Então, a gente tem, né, questões etárias. Né, e a gente tem um recorte que é um recorte regional, e a gente tem o recorte que é esse recorte, né, rural, urbano. Essas questões, acho que a gente já precisava dar um salto. Elas não serem tratadas
né, como algo a mais que a gente pensa, né? Na verdade, isso é processo que, sem elas, nós não estamos construindo e debatendo seriamente os nossos problemas. Então, acho que é essa a primeira questão que eu queria trazer. A outra questão que eu queria trazer, vai na linha do que a Ana Mello traz, né? É incrível como, quando a gente se aprofunda no processo, que é quando, pelo menos foi esse o meu movimento, de conhecer a educação infantil, de conhecer as infâncias do campo e os problemas do campo brasileiro, na verdade, a gente conta os problemas do Brasil. E aí é muito interessante, porque quando a gente vai para os territórios rurais, é ali que a gente tem a maior desigualdade étnico-racial, é ali que a gente tem a maior desigualdade da questão da faixa do 0 a 3, né? É ali que a gente vai encontrar os maiores problemas em relação à formação de professores, né? Então, ela é, na verdade, né, um tema que chama a gente, né, para todos os desafios que a gente tem em relação às infâncias. Agora, eu acho que também é ela que aponta nas possibilidades da gente sair desse quadrado, muitas vezes chato, que a gente colocou as crianças da educação infantil brasileira, né? E a gente não consegue avançar, muitas vezes, nesse debate, quando a gente fica nessa discussão, né, da escolarização, a gente não consegue avançar num outro modelo, e a gente tem muita dificuldade de afirmar uma identidade, que é essa identidade que a gente cria espaços para as crianças serem felizes. E eu acho que nós não vamos construir espaço para as crianças serem felizes se a gente continuar com o modelo, que é esse modelo que a gente tem de educação infantil. E, por último, ir para o campo, para esses territórios, a gente também aprende a seguinte coisa: todo direito nesse país, ele é conquistado. Qualquer creche que a gente vá, em qualquer lugar desse país, em território rural, só existe porque a população se mobilizou. E eu acho que isso também é o que traz para a gente. Os movimentos sociais, os sujeitos organizados ou não organizados, né, em geral, só, né, essa política chega quando? Quando há participação social. Quando não há participação social e quando não há participação, o que ocorre? Um projeto de sociedade que esvazia o campo, que expulsa as pessoas do campo brasileiro. É essa a realidade quando a gente pensa a educação infantil dos territórios rurais. E eu acho que a gente precisa, né, ao olhar para isso, iluminar, né, a educação nos territórios. Para mim, isso é muito evidente. O quanto que olhar para cá, né, ao invés de olhar na sua precariedade, né, é o quanto que olhar para isso nos força a criar uma educação infantil muito mais interessante para todas as nossas crianças, estejam elas onde elas estiverem. Então, eu só gostaria de reforçar que a oficina Indiquei CAF, as pessoas que vieram para participar da oficina Indiquei CAF, ela será realizada na Faculdade de Filosofia, não é aqui, tá? É mais para lá um pouco, no Anfiteatro André Jaquemin. Estava no Lucien Lison, mas nós vamos fazer no André Jaquemin, amanhã o dia todo, com muita imaginação, para a gente construir coisa muito legal, muito bacana para as nossas crianças. Como eu mandei em uma das mensagens, para a gente brincar de construir indicadores, no melhor sentido da palavra brincar. Então, é isso. Pode para a professora. Viviane, por fazer mais alguma consideração? Eu queria só fazer uma consideração, né, dentro da questão da gente não dicotomizar, né? Porque, por mais que a gente entenda que existe esse... É um modelo ideal para nós o que acontece nos territórios, o direito garantido ao brincar, mas também a gente traz o direito das crianças do território, o direito à cidade. O direito das crianças da cidade teriam o direito à cidade. Então, acho que é importante a gente ter o direito ao espaço livre, né? Seja crianças da cidade, sejam as crianças
das ruralidades, né? Que nós das ruralidades possamos também ter o direito à cidade e as crianças da cidade também tenham o direito às ruralidades, que acho que aí fica lindo e a gente é feliz, todo mundo junto. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez a participação das professoras aqui nesta mesa. Agradecemos mais uma vez a presença de todos. Desejamos um bom retorno para a casa de vocês. E para vocês que nos acompanharam pela internet, muito obrigado pela audiência. Nos vemos até a próxima. Tchau.